Boa tarde, todo o povo brasileiro. A tropical country blessed by God and beautiful by nature. Todo mundo pensa que eu estou na América há muitos anos e que eu tenho um sotaque. Continuo sendo brasileira 100% como você está vendo, né? Nós somos um país imenso, falando português com a população marcadamente mestiça. Isso é um dever de originalidade histórica do qual a gente não pode fugir. Quem tem potencialidades imensas de ser uma das civilizações do mundo, se não inventar o país que há de ser, nunca vai dar certo. Se a gente não tiver um sonho, nós não temos um país. Ele participou de momentos históricos importantes na política desde a década de 1960. O ex-ministro, embaixador, escritor e professor Rubens Recupero produziu a mais completa história das relações do Brasil com o mundo. O livro A Diplomacia na Construção do Brasil, de 1750 a 2016. Rubens Recupero é o nosso convidado hoje para nos ajudar a entender que Brasil é este com 200 anos de independência. Embaixador, é um prazer poder conversar com o senhor. Muito obrigada por ter encontrado um tempo na agenda para falar com a gente. Muito obrigado também pelo convite. Para mim é uma alegria poder falar para você e todos os que acompanharem na TV Senado, viu? No seu livro, o senhor diz que poucos países devem tanto à diplomacia quanto o Brasil e que a diplomacia marcou profundamente a independência. A razão de ter feito essa afirmação parte até do nosso território, né? O nosso território, como é sabido, pelos tratados entre Espanha e Portugal, ele deveria ser apenas menos de um terço do que ele é atualmente. Então, 2/3 do que nós somos se devem à diplomacia. É claro que no terreno se devem aos pioneiros, né? Aqueles que povoaram essas terras, bandeirantes, jesuítas, missionários, mas o reconhecimento jurídico dessa expansão territorial do Brasil se deve à diplomacia, porque foi um projeto muito explícito e perseguido com muita perseverança, sobretudo pelo Barão do Rio Branco, mas já antes, né? Desde a época colonial. Então, eu diria que 2/3 do território brasileiro se devem à diplomacia, e é interessante você notar que todo o agrobusiness está nesses 2/3, porque toda essa região que hoje faz o superávit do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, tudo isso, teoricamente, deveria pertencer aos países vizinhos, né? Pelos tratados entre Portugal e Espanha. Então, começa por aí, né? Que o território já é muito maior por causa da diplomacia. Mas, além do mais, eu acho que também é bom pensar no seguinte: o Brasil tem uma característica que é rara, entende? É um país com muitos vizinhos. Isso não é muito comum, né? Você vê, por exemplo, o Canadá só tem um vizinho, que é os Estados Unidos. A Austrália não tem nenhum, que é uma ilha, né? Os Estados Unidos só tem 2, né? O Canadá e o México. O Brasil tem 10. No começo do século XX eram 11, porque o Equador também fazia fronteiras com o Brasil. Nós temos até um tratado com o Equador da época do Rio Branco, né? Então, você nota o seguinte: um país que tem 10, 11 vizinhos, ele tem que ter a vocação da convivência, porque se não tiver, ele vai estar em atritos o tempo todo. Tanto assim que, se você comparar o Brasil com outros países que têm muitos vizinhos, você tome, por exemplo, o caso mais clássico, que é o da Rússia. A Rússia tem muitos vizinhos. Eu não preciso te dizer que a Rússia está sempre em guerra, né? Guerra com alguém ou contra alguém, né? A mesma coisa a China, a Índia, né? Países que têm menos vizinhos do que nós, a Alemanha, né? A Polônia, a França, têm uma história
muito belicosa, né? No entanto, no caso do Brasil, a última guerra bilateral do Brasil acabou há 152 anos. Qual é o país do tamanho do Brasil que está em paz com todos os vizinhos há 152 anos? Como o Brasil consegue viabilizar isso? Olha, é porque o Brasil tem essa vocação da diplomacia, da convivência, né? Que, de certa forma, a diplomacia brasileira herdou da diplomacia portuguesa, porque é preciso não esquecer que Portugal era um país mais fraco do que o grande vizinho, que era a Espanha, né? E como é que ele conseguiu o que nem os catalães, que eram um reino importante na Idade Média, não conseguiram? Ele conseguiu, o povo português conseguiu isso graças à diplomacia, porque Portugal jogou tudo na aliança com a Inglaterra. Portugal tem com a Inglaterra a aliança mais antiga do mundo. Vem desde a Idade Média, vem desde o ano 1280. Entende? É uma aliança que nunca foi desfeita. Então, Portugal buscou a proteção de um país mais forte e sempre teve consciência que, sendo a parte mais fraca, tinha que estar mais preparado. Por isso é que eu digo no meu livro que a diplomacia do Brasil, que vem da de Portugal, é uma diplomacia do conhecimento. Ela é baseada no conhecimento, baseada no estudo. Você sabe que o Rio Branco sabia de cor onde encontrar no arquivo das Índias, em Sevilha, né? Em que estante, em que gaveta, o documento número tal de que ele precisava. Agora, ele, para chegar a isso, ele passou 30, 40 anos estudando, né? Se preparando para isso. Né? Então, eu digo que o Brasil deve muito à diplomacia, porque nós ganhamos isso não pela guerra, nós ganhamos pela diplomacia. Você sabe que nenhuma das fronteiras do Brasil foi fixada na base da imposição militar. Nem Mesmo as definidas após a Guerra do Paraguai? já era o território ocupado pelo Brasil muito antes da guerra, né? Não, nós não quisemos aumentar, né? Como o caso dos argentinos. Os argentinos aumentaram o território, anexaram uma parte do Chaco, do Paraguai. O Brasil não fez isso. O Brasil sempre soube encontrar soluções negociadas e não impostas. Essa é a grande vocação do Brasil, que o governo atual ignorou. Né? Esse governo, infelizmente, de certa forma, foi o primeiro em 200 anos de história que repudiou o patrimônio diplomático brasileiro, né? E se tornou, durante algum tempo, um país inteiramente isolado do mundo, né? Sem amigos, né? Sem simpatias. Né? Mas a nossa história é uma história de um país que tem uma imagem de simpatia no mundo, graças à política internacional, graças à diplomacia e graças até à personalidade brasileira. O Brasil não é nem uma potência nuclear, nem uma potência militar, nem uma potência econômica, mas nesse plano do poder suave, do poder da imagem, do poder do exemplo, o Brasil é uma potência. Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil, existe um homem feliz. Qual a expectativa do senhor em relação à política externa brasileira agora? Eu acho que tanto na política externa como em outros domínios, o Brasil, talvez o melhor desse ano, tenha sido esse nosso reencontro com aquilo que nós somos na nossa essência, né? Com a profunda essência da identidade brasileira, com essa reação que houve de defesa da democracia e da vitória nas eleições de um governo que permite reacender a esperança. E eu acho que isso vai ocorrer em todos os campos, porque nós estamos encerrando um período sombrio de 4 anos, né? Que é aquilo que o Evangelho chama o momento do poder das trevas, né? Das trevas no sentido do obscurantismo, né? Que, como você há de lembrar, não é exagero meu. No começo desse governo,
quando davam as cartas, o Olavo Carvalho, o Ernesto Araújo, né? Aquele grupo de terraplanistas, né? Você tinha um grupo que negava que a Terra fosse redonda, né? Era um grupo obscurantista, né? Um grupo que buscava, ao contrário, tudo que negava o conhecimento da ciência, que chegou a fazer no Itamaraty seminários para negar a validade das vacinas, né? Chegou a pôr em dúvida a existência da pandemia, imagina, é uma coisa assim de insanidade, né? Então, nós estamos saindo disso tudo, né? Graças a Deus. Esse ano que está terminando, que foi o ano do nosso bicentenário, foi uma imensa oportunidade perdida, né? Teria sido um momento notável se nós tivéssemos tido um outro governo, uma outra liderança, para uma reflexão coletiva, né, de todos os brasileiros sobre o sentido dos nossos 200 anos. Durante o bicentenário, nós poderíamos ter nos feito a nós mesmos duas perguntas fundamentais. O que nós fizemos em 200 anos? O que deixamos de fazer? O que fizemos errado? O que nós devemos retificar? Se nós tivéssemos tido um outro momento da vida política do Brasil, teria sido a hora dessa reflexão crítica. E uma reflexão crítica que conclamasse a participação de todos, né? Deveria ter havido uma ampla participação dos povos originários, dos que foram vítimas da escravidão, né? Dos afro-brasileiros, né? Das vítimas de todas as discriminações, as de gênero, né? Das mulheres. Né? Você sabe que o Capistrano de Abreu ele definia a sociedade colonial, a família colonial, ele dizia o pai tirânico, a mãe amedrontada e os filhos aterrorizados. Né? A família colonial era uma família patriarcal, né? De poder do patriarca. Né? Então, nós tínhamos que resgatar toda essa memória que os historiadores nos trazem das diferenças de gênero, das injustiças raciais, das injustiças de cor, né? Dos problemas regionais. Né? Poderia ter sido um belíssimo exercício. Né? Seria, evidentemente, um exercício com muita discussão, né? Com muita acusação, mas seria alguma coisa viva. Eu achei interessante o senhor falar da necessidade de trazer os povos indígenas para o protagonismo no momento dessa reflexão do bicentenário, né? Eu queria uma avaliação do senhor sobre essa relação do Estado com esses povos hoje e para frente. Nós não podemos querer falar em nome deles, né? Cada um desses grupos tem que ter um espaço, né? Como se diz hoje em dia, né? Um lugar de fala, né? Ou até uma forma consagrada, né? E é preciso dar espaço a que eles mesmos falem por eles. Né? Não somos nós que vamos falar por eles, porque nós não passamos por essa experiência. Né? E por isso é que eu acho que uma comemoração como essa, de 200 anos de existência independente, só pode ser a somatória de um grande número de participações, porque não há uma só memória. Né? A memória desses indígenas que você citou não é a mesma do que a nossa, né? Porque eles têm a memória dos vencidos, né? Dos que foram vítimas. Né? Muitas vezes a memória daqueles que não existem mais, né? Aqueles povos que estão extintos, né? Que são inúmeros. Né? Então, essas memórias de diversos grupos precisam convergir para uma síntese, né? Porque se não houve no passado essa convergência, e de fato não houve, e o nosso passado é um passado de dominação e de exclusão, pelo menos o que nós temos que ter é o compromisso que no futuro vai haver essa convergência e que eles vão ter esse espaço que não tiveram. Aliás, você sabe que, desse ponto de vista, o José Bonifácio de Andrada e Silva
era um homem adiantado para a época dele, porque ele tinha projetos, ele queria que o Brasil abolisse a escravidão e o tráfico de escravos e que os indígenas e os negros libertos tivessem acesso à reforma agrária com financiamento do Banco do Brasil, com proteção do Banco do Brasil. Infelizmente, ele foi posto à margem, porque essas ideias dele não convinham, né, ao grupo que, na época, era o grupo que dominava o império, né, que era o grupo escravocrata. Mas é interessante que o patriarca da independência do Brasil, ele tinha essa visão, sabe? Ele tem inúmeros escritos, projetos sobre os povos indígenas, indígenas e negros, sobre tudo, sobre educação, sobre desenvolvimento de Minas. Você sabe que ele tinha uma característica curiosa, né? O Brasil talvez seja sido o único país das Américas em que o patriarca da independência não é um general e não é um bacharel de direito, é um cientista, porque o José Bonifácio era um geólogo, um mineralogista, né? Interessado em Então, botânica também, né? ele tinha aquela visão objetiva, né, científica das coisas, né? O senhor já disse em outras entrevistas que considera que o maior desafio atual, a longo prazo, para os diversos países do mundo é a questão das mudanças climáticas. Hoje, entre políticos eleitos para o parlamento e para cargos executivos, não há consenso sobre o impacto das ações humanas para as mudanças climáticas, né? Vários consideram que o clima no planeta sempre mudou, que muitas vezes passou por eventos extremos sem intervenção humana, né? Como é que o senhor avalia o papel do Brasil no combate às mudanças climáticas e o papel do parlamento brasileiro? Olha, é uma excelente pergunta que você me faz, porque permite realmente dar ênfase ao que eu acho que é o grande trunfo do Brasil no futuro, que é o meio ambiente, né? Você diz com razão, não há consenso, eu diria a você, mais por desconhecimento do que propriamente por outra razão, porque hoje em dia a verdade científica da mudança climática e que ela é provocada pela ação humana já não admite mais nenhum tipo de contestação, né? É como afirmar que a Terra é plana, né? Hoje em dia é alguma coisa que, se você disser isso, você não passa no Enem da vida, né? Não é uma questão de discussão, é uma questão de verdade científica. Agora, é fato que muita gente não conhece, não leu os relatórios, e muitos têm aquela visão equivocada de que o desenvolvimento econômico, sobretudo da agropecuária, depende do desmatamento, quando não é verdade, né? Eu direi a você, viu, Renata, que essa questão do meio ambiente, ao mesmo tempo que é uma ameaça gigantesca, para o Brasil é um trunfo extraordinário, porque o Brasil tem certas condições que são muito raras de encontrar em outros países, né? Nós somos detentores da maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica, embora já muito maltratada, ainda em boa parte preservada. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, que não está imobilizada em gelo, né, como é o caso do Canadá. Nós temos uma das maiores reservas de biodiversidade em matéria de plantas e animais, muitas das quais não se sabe até que potencial tem para remédios, para produtos químicos, para desenvolvimento de produtos econômicos rentáveis. Nós temos também uma grande diversidade de fontes de energia limpa e renovável, a começar pela água, né, pela hidroeletricidade, mas também a energia eólica dos ventos, que já hoje representa uma parcela apreciável da nossa geração, a energia solar, que o Brasil é muito bem dotado de insolação, e através da energia barata, nós podemos ter uma situação privilegiada
naquela que vai ser a grande fronteira do futuro, que vai ser o hidrogênio líquido. O hidrogênio líquido vai depender da energia elétrica barata. E o Brasil pode ter isso via energia solar, energia eólica. O hidrogênio líquido vai ser, no futuro, o grande combustível, né, dos automóveis, dos caminhões. Atualmente, na Alemanha, já há até trens que são movidos a hidrogênio líquido. E, além do mais, é um aspecto que o Brasil não valoriza o bastante. Nós somos o único país do mundo que tem um projeto de uso de combustível com base na biomassa, que é o etanol de cana-de-açúcar, há quase 50 anos. Começou na década de 70. E não é em escala de laboratório, é milhões e milhões de veículos que usam esse combustível. Então, se o Brasil souber reatar com a sua tradição de meio ambiente, pondo fim ao desmatamento. Você sabe que nós precisamos desmatar mais, porque nós temos milhões e milhões de hectares de terras que são pastagens degradadas. E com algum financiamento do governo, você pode recuperar. Hoje em dia, há projetos maravilhosos da Embrapa, né? Por exemplo, aquele projeto ABC, Agricultura de Baixo Carbono, né? Aquele outro projeto de associação de agricultura, pecuária e floresta, né? Agora, o grande problema desses projetos é que eles recebem pouco apoio. Então, precisa de um governo novo que dê ênfase a isso. E o Congresso vai ter um papel fundamental, porque existem projetos no Congresso que são muito perniciosos, né? Que praticamente permitiriam destruir boa parte da legislação que nós temos de proteção à Mata Atlântica, de proteção ao cerrado, porque o cerrado também é um bioma muito ameaçado, né? E você sabe que muitas dessas leis, curiosamente, datam do governo militar. Quando as pessoas dizem que o Bolsonaro fez o Brasil voltar ao governo militar, estão fazendo uma injúria ao governo militar, porque o governo militar, no final, sobretudo na época do Geisel e do Figueiredo, foi o que criou a Secretaria Especial de Meio Ambiente e aprovou boa parte da legislação. Então, é um retrocesso a um passado remoto do Brasil, né? E eu acho que é um perigo que haja essa tendência. Eu mesmo, você sabe, como ex-ministro do Meio Ambiente, eu faço parte de um grupo que são os ex-ministros, né? A Marina, a Isabela Teixeira, o Carlos Mink, o José Sarney Filho, né? O Zequinha Sarney, muitos, né? Nós já fomos várias vezes aí ao Congresso, falamos com o presidente da Câmara, falamos com o presidente do Senado, que nós precisamos ter a sociedade civil mobilizada, porque o Congresso, como você sabe, é uma caixa de repercussão, né? O Congresso repercute o que a sociedade civil quer. E nessa área, tanto do meio ambiente como dos povos indígenas, nós precisamos mais mobilização para poder evitar esses retrocessos e, se possível, avançar ainda mais. Embaixador, muito obrigada pela entrevista, uma alegria poder conversar com o senhor. Muito obrigado igualmente. Desculpe se falei demais, mas, enfim, os assuntos são muitos, viu?